E agora a gente está com uma convidada ilustríssima. Vitor, eu não tenho nem roupa para isso, porque é roupa de Oscar, entendeu? Não sei com que roupa eu vou. Eu estava procurando aqui um paetê, alguma coisa brilhosa, sabe? Assim, uma estatueta, uma coisa dourada. Porque, gente, não temos roupa para isso, né? Olha que ainda faltam alguns dias, né? Imagina no domingo, como é que estaremos todos, né? Com calor no Brasil. Lá em Los Angeles nem tanto, mas no Brasil vai ser muito calor humano também. Mas hoje a gente vai conversar com a Maria Carlota Bruno, que a gente que acompanha o cinema, que cobre, né, que vê os bastidores, conhece de longa data e admira e é fã, mas o grande público brasileiro hoje eu acho que é um salto quântico que a gente deu, né, em questão de discussão de cinema no Brasil. O cinema virou meio futebol, todo mundo em cada, né, bar discute, fala de produção, e tem gente que diz que o Oscar é pago, adoro, que as mídias são pagas, ou que não é, ou que... Então, assim, é muito maravilhoso ver como o cinema virou pauta do dia a dia da mesa de bar. É disso que a gente gosta, né, Vitor? Exatamente, né? Mas a gente... Brasil, o país da Copa do Mundo, agora o Brasil é o país do cinema e já é há muito tempo, né? Então que bom que agora está tendo esse reconhecimento popular, né? Um filme que fura uma bolha, né? A gente já estava uma expectativa muito grande para esse lançamento. Flávia estava lá em Veneza já acompanhando toda a trajetória do Ainda Estou Aqui. E agora estamos aqui com Maria Carlota Bruno, que é a produtora indicada ao Oscar. Porque quando a gente estava vendo o anúncio dos indicados, né? A gente... Melhor filme internacional, a gente já esperava. Melhor atriz, tinha aquela torcida. E, de repente, vem a categoria de melhor filme, que todo mundo queria, lógico, né? Mas foi, assim, uma gritaria, uma comoção. Então, é muito bonito ver essa trajetória do cinema brasileiro e como isso está reverberando também em muitos outros filmes e nas bilheterias, né, Flávia? E quem viu aqui ao vivo e lembra, quando saiu o nome do Ainda Estou Aqui, ali embaixo naquela listinha dos produtores estava a ser definido. E aí foi definido. Nós temos Maria Carlota Bruno, Carlotinha, para a gente, e Rodrigo Teixeira, que já é conhecido, já esteve por lá, né, com o Me Chame Pelo Seu Nome, está sempre fazendo produções internacionais como Farol, Carlota também. Então, Carlota, a gente trouxe hoje você aqui para conversar com a gente, para falar do papel do produtor no cinema também, não só no Ainda Estou Aqui, e para celebrar também as mulheres de cinema do Brasil, porque é lindo ver uma mulher ali no seu nome, naquela telona linda. Então, eu queria que você começasse, na verdade, falando de uma agenda aí que eu descobri que um certo passarinho chamado Ana Luísa Miller me contou que você foi convidada pela Diane von Furstenberg, que é uma estilista maravilhosa. Eu já entrevistei quando ela veio ao Brasil uma vez, a estar num encontro entre as mulheres indicadas ao Oscar. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, é uma comoção, assim, a gente não estava esperando, né, assim, justamente como você falou, quando apareceu, os produtores apareceram a ser determinados, a gente teve que mandar toda uma documentação para o PGA, enfim, para ser, né, realmente ser nominado. O filme, na realidade, o filme tem 3 produtores, que sou eu, Rodrigo Teixeira e a Martini, mas assim, o PGA, ele nominou os 2 produtores porque nós fizemos o filme inteiro, né? Assim, tem uma questão assim, eu acho que produzir no Brasil é muito diferente, né, de produzir lá fora. Quer dizer, eu nunca produzi lá fora, o Rodrigo já produziu. Eu acho que aqui a coisa funciona de uma forma mais assim independente também, né? Assim, todo o processo do Ainda Estou Aqui foi um processo que demorou muito tempo, né? Desde o momento que o Walter lê o livro do Marcelo, né, se encanta com o livro do Marcelo, até a gente fazer a opção pelo livro, até a gente começar a produzir o filme, né? O filme teve alguns percalços, aí teve, né, assim, ainda a pandemia, aí teve a questão de estar no governo que a gente estava, então a gente também começou a entender e ver como é que a gente poderia, eu acho que isso é a coisa, é importante se falar, como é que a gente iria financiar esse filme. Então esse filme, ele tem
ele tem um financiamento que é bastante diferente do que a gente está acostumado, né? A Videofilmes, enfim, ela usa todo o suporte para outros filmes, né? Da Ancine, do Fomento, que é maravilhoso, e isso tem que ter cada vez mais, né? Porque sem isso a cinematografia brasileira também não caminha. Mas no caso do Ainda Estou Aqui, a gente fez uma composição, o Rodrigo Teixeira traz ao Globoplay, a gente faz uma composição de coprodução internacional com um antigo coprodutor da Videofilmes, que é a MAC Production, que foi coprodutor do Central, e a gente tem pré-vendas internacionais que foram feitas. Então, isso e mais um investidor americano privado. Então, isso nos deu a possibilidade de produzir o filme. Então, assim, eu acho que isso foi diferente, assim, foi um trabalho bastante árduo, né, para organizar tudo isso. A gente levou bastante tempo. A conspiração, ela entra em 2022 para fazer os serviços de produção. Então, assim, a gente tem vários personagens, várias pessoas que estão envolvidas no filme. Então, assim, foi bastante, vamos dizer assim, inovador, né? De a gente não ter a gente não ter o recurso público brasileiro, mas esse recurso, eu volto a dizer, é fundamental para a cinematografia, né? Eu acho que é muito importante. E você é produtora de outros filmes também, né? Como, né, Manas é coprodutora, que tem os fundos, né? Então é muito interessante para outros projetos, né, Vitor? Eu acho que tem muita gente falando isso, querendo rebater nas redes, mas não teve o financiamento, enfim, tudo bem, cada filme, cada projeto tem seu orçamento, suas questões, mas também, como a Carlota falou, acho que é muito importante que a gente fale dessas leis, dessa importância desses editais que tem hoje, principalmente para curtas-metragens, né, que a gente vê tantos curtas sendo realizados hoje em dia por conta desses editais que antes não tinham condições. Mas, enfim, tenho certeza que esse sucesso do Ainda Estou Aqui, que começa em Veneza, está trazendo uma nova cara para o cinema brasileiro, uma nova perspectiva para o cinema brasileiro, uma empolgação, talvez, dos realizadores. Queria que você falasse um pouco, Carlota, também, como é que foi para vocês lá em Veneza. É óbvio que a gente já imaginava essa repercussão, esse sucesso, mas essa trajetória tão bonita do filme, e não digo nem só pelas premiações, como ele está encantando e emocionando o mundo inteiro, não é só no Brasil, é uma história brasileira que virou uma história universal, que tem emocionado o mundo inteiro. A gente vê nas redes as pessoas de todos os países comentando, emocionados com a entrega da Fernanda, com a história política de um país, enfim, que é a história do nosso país. Então, como é que está sendo para você esse processo, né? A ficha já caiu desse sucesso todo do Ainda Estou Aqui, tanto de público, prêmios e de emoção dos espectadores? Assim, o filme começa realmente, né? O filme nasce no Festival de Veneza, né? Então, quando a gente tem a premiação do roteiro do Murilo e do Heitor, e tivemos aqueles 10 minutos de aplauso, assim, ali a gente realmente viu que o filme ele era especial, né? Ali ele já tinha tocado o público, né? Então, assim, começa ali começa a trajetória. E aí, dali, imediatamente, o filme vai para Toronto, que é um mercado, né? Assim, ele sai da Europa e ele vai para Toronto, que é um mercado que né, o cinema norte-americano está muito focado no festival. Então, assim, e eu acho que, assim, teve a campanha desse filme, foi uma campanha feita de forma bastante orgânica, assim, no sentido que foi tipo um boca a boca, mas assim, Walter, Fernanda, Selton, tiveram que fazer muitos debates. O filme teve muitas projeções, não só nos Estados Unidos, né, como na Europa, né? Hoje em dia, assim, o Oscar ele se internalizou
depois do Parasita. Então, assim, acho que muda um pouco a campanha, mas, assim, num primeiro momento, o que a gente queria mesmo era que o filme fosse visto pelo maior número de pessoas possíveis. E aí eu acho que aqui acontece um fenômeno no Brasil que é sensacional, é que o público realmente volta ao cinema. Eu acho que é uma volta ao cinema e as pessoas ele atinge assim todas as gerações. Você vê que vai o pai, o avô, o filho, o neto, e as pessoas vão ver 2 vezes. Então, eu acho que traz uma coisa que estava faltando ao cinema nacional, é de trazer o público jovem, que está sempre, basicamente, muito ligado no streaming, né? As pessoas passaram muito tempo dentro de casa, vendo, né, a televisão, até porque por conta da pandemia, e eu acho quando se consegue levar o jovem ao cinema, isso dá uma oxigenada muito importante. Então, assim, eu acho muito bacana, assim, de verdade, o público brasileiro, né, a relação do público brasileiro com as produções nacionais depois da pandemia. Né? E não estou falando só de Ainda Estou Aqui, né? Estou falando do Alto, o próprio Malu. Então, assim, eu acho que isso foi, assim, eu acho que essa, de fato, é a grande vitória. Eu acho que isso oxigena a nossa cinematografia, né? Eu acho que isso assim, para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira. O brasileiro está orgulhoso, como você mesmo disse, né? Assim, eu acho que de se ver representado na tela, né? E de saber que a gente tem muitas histórias a contar, quer dizer, que a gente pode consumir, né, as nossas histórias. Né? O Brasil é um país continental, imenso. Haja visto o que está acontecendo na internet, a gente é uma potência na internet, né? Assim, sei lá, quando as pessoas têm, sei lá, 1.000 likes, a Fernanda tem 14 mil, sei lá, é um negócio maravilhoso, né? Então, assim, tem acho que esse desejo, acho que o brasileiro se viu representado na tela, e eu acho que é um filme que ele toca a cada um de uma forma muito pessoal, né? Com toda a contenção da emoção que ele foi feito, eu acho que a emoção ficou para o público. Então, acho que o público, ele numa sala, né, num coletivo, é uma experiência completamente única que esse filme deu. Assim. Eu vi esse filme várias vezes, obviamente, na sala de edição, sozinho ou não. Mas, assim, em Veneza, ali a gente já teve uma ideia, claro que era um público europeu, mas com todo aquele aplauso, com tudo que a gente teve ali a gente já percebeu que, né, que tinha algo diferente. Né? Assim, então, quando você vai e vem para o Brasil e lança esse filme, e a gente começa a ver também toda a repercussão que o filme está tendo aqui, né, com o público, eu acho que assim, é muito gratificante. É claro que, assim, vamos lembrar assim, né, o filme já ganhou, sei lá, 38, 40 premiações, né? E muitas dessas premiações, isso também é uma coisa que eu acho bacana, é de público. Inclusive na Mostra de São Paulo, quando o filme é lançado aqui no Brasil, que o filme é lançado na mostra, ele ganha o prêmio de público. Então, assim, eu acho que isso só reitera o quanto o público está validando esse filme, não somente aqui, como lá fora, porque lá fora ele também ganhou vários prêmios de público, de crítica também, mas, assim, eu acho que essa é a força, assim, né? A gente conseguir levar o cinema brasileiro para esse ponto, para esse estágio. Né? A gente tem condições, eu acho que isso que é bacana, a gente tem condições de contar, quando a história é contada, é bem feita, ela atinge um número, né? Assim, vamos dizer assim, ela fura uma bolha. Né? Eu acho que o filme, ele fura uma bolha e ele traz com ele os outros filmes. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Assim, tipo como se fosse uma corrente
né, que a gente assim começou com Ainda Estou Aqui, a gente espera que isso se perpetue e que possam ter outros filmes e que a gente continue tendo, que é fundamental no Brasil, é que ter o apoio das políticas públicas, como você estava falando, né? Porque assim, isso realmente, de fato, é super importante. Agora tem toda a questão da legalização do VOD no streaming, então acho que assim, são pontos que a gente vai avançando, né? Finalmente voltamos com a cota de tela agora, finalzinho de 2023. Então, eu acho que cada ponto, cada pontinho disso vai, né, dando estofo, né, para que a gente possa ter mais filmes brasileiros sendo produzidos, e eu acho que a gente viu também como o Brasil, nos últimos 2 anos, né, a gente passou por um período um pouco mais apático, mas como nesses últimos 2 anos os filmes brasileiros estão, né, nos principais festivais, está no Sundance, em Berlim, em Cannes, em Veneza, ganhando prêmios. Então, eu acho que isso assim, é muito gratificante para o cinema. Flávia, tá muda. Tá muda. Muda, voltei. Eu acho que o que você diz é um resumo, né, do nosso cinema dos últimos anos, né? Como você falou, a gente vem lutando sempre, né? E é isso que é muito, de verdade, bonito estar aqui com você conversando, porque a gente é um país que está começando a ter esse entendimento do que é fazer cinema, né? Do que é produzir. E é muito interessante quando você fala, né? A gente começou o serviço de produção, que é isso, que é botar esse filme em pé, né? Então, assim, eu também queria que você falasse um pouco. Antes disso, eu vou rodar só um videozinho, gente, para a gente ver onde é que Carlota estava lá em Veneza, assim, os meninos, né? Heitor Lorega e Murilo Hauser ganharam o prêmio de roteiro, muito merecido. Foi o primeiro prêmio desse filme, né? Primeiro desses 30 e tantos que você comentou. E Carlota estava muito lá, assim. Eu lembro que eles fizeram questão de puxar você, porque é isso, sem um produtor, né, não começa nada, né? Vamos ver esse trechinho. O prêmio para Fernanda. Queria que você falasse um pouco dela. Foi inacreditável. A chegada dela no filme fez a Eunice renascer, simplesmente. Assim, a gente viveu muitos anos com ela só na página e na nossa cabeça e no nosso coração, e a Fernanda chegar e na primeira leitura já tomou a gente os nossos corações, assim. Foi uma colaboradora incrível, assim, durante o processo todo. Ela também é roteirista, escritora, atriz. Uma grande roteirista. Gigante, então foi uma das maiores honras que a gente podia ter de trabalhar com ela, além do Valtinho, claro, mas ela foi. E a generosidade com que ela fez esse papel, assim, realmente foi um aprendizado todos os dias. E esse prêmio realmente é para Nanda também. A Eunice não existiria sem a Nanda. Esse filme também é dividido com o Marcelo, vocês acham? Claro, certeza, com o Marcelo e todos os Paiva, as irmãs todas que nos receberam, contaram todas as histórias pra gente, dividiram todos os segredos dessa família, todas as histórias dessa família com a gente e nos deixaram contar essa história na tela. Você vê que a dona Carlota sai ali de cena, porque é isso, ela é produtora, ela fala, ela é dos bastidores. Mas aí a gente está trazendo aqui. A gente quer e gosta de falar do cinema como produção também, né? Então, eu queria que você falasse também, né, desse momento ali em Veneza, onde é que um produtor entra para colocar um filme ali, né? Porque a gente tem falado muito, Carlota, que eu já até escrevi sobre isso, Vitor também não aguenta mais falar aqui, uma campanha para colocar um filme onde o Ainda Estou Aqui agora está, também começa nessa costura muito fina que os produtores é que vão fazendo em festivais, né, em debates, como você falou. Conta um pouco como é que foi sua participação. Então, assim, no caso de Veneza, o Alberto Barbera, ele é um amigo do Walter de longa data, e ele, desde o início, quer dizer, eu vou até contar uma história que é divertida, mas em 2008 eu tive em Veneza com Flávia Castro, né, apresentando o Deslembro na Mostra Horizonte. E lá ele falou, estou esperando o próximo filme do Walter. Então, assim, acho que já tinha um pouco assim, o desejo do festival de ter o filme, só que assim, o filme ele teve um longo processo, né, de
de produção, foi um filme... Ele foi feito em 2 fases, eu acho que tem uma coisa assim que é bastante diferente, mas isso é uma característica do Walter. O filme ele foi filmado cronologicamente, então isso fez com que a gente tivesse que dividir as fases de produção, né? Então a gente filma primeiro toda a parte dos anos 70, e aqui tem uma coisa muito curiosa, é que teve muito ensaio, né, esse filme, para a equipe, né, para os atores jovens e para as 2 crianças estarem em completa sintonia, teve muito ensaio, né, que foi, enfim, a Amanda Gabriel fez preparadora de elenco desse elenco. A gente ensaiou, tem algumas curiosidades, eu acho, desse filme que vale, enfim, ser dita, assim, a gente ensaiou na casa, né, essa casa que a gente sabe que foi uma loucura para ser encontrada, sem ela não seria possível o filme, isso foi uma coisa que o Walter falou desde o início, então a gente tinha que achar essa casa, e ela foi achada depois de muita pesquisa. Então, assim, o processo de produção desse filme, ele não foi um processo como nenhum né? Não é um processo fácil, né? A gente tem que fazer opções, tem a questão do orçamento, e essa cena aí que vocês botaram agora, que é a cena que o Selton Mello, né, tá no carro e olha para a Fernanda, esse foi o momento que o Selton Mello sai efetivamente do filme. Então, teve toda uma comoção nessas últimas cenas, até das próprias crianças, né, porque elas ficaram tão envolvidas. Foram 3 meses de preparação. Então, assim, o filme ele chega nesse ponto porque teve muito investimento pessoal de todo mundo que estava ali, muita dedicação, né? Assim, a Fernanda e o Selton também ensaiaram com as crianças na casa. A casa, porque normalmente você faz esses ensaios em estúdio, né? Uma coisa um pouco mais, que é o que acontece, mas nesse caso não, assim, foi um pedido do Walter de fazer na casa para a família já se ambientar, né? Porque assim, quando você começa a filmagem é relativamente rápida, né? Se você não tem uma preparação, eu acho que isso também torna o filme ser muito verdadeiro, né? Assim, a gente era fundamental para o Walter, né, contar essa história da forma mais verdadeira possível, com os fatos reais, né? Então, assim, tem todo um trabalho que, assim, gostaria muito de falar, que é do Carlos Conte, que é o produtor, o cenógrafo do filme, o diretor de arte do filme. Então, assim, é um trabalho belíssimo, assim. Esse filme teve pesquisas, assim, muita pesquisa histórica, muita pesquisa histórica, pesquisa de locação, pesquisa de todos os objetos, entendeu? A gente teve muitos problemas, assim, apesar da família Rubens Paiva ter nos dado todos os álbuns, ter aberto, né, a casa deles para a gente, o que também não seria possível, né? Assim, eles foram muito generosos, eu acho que isso tem que ser dito, assim, foram generosos, foram parceiros. Uma das irmãs do Marcelo, a Nalu, fez um desenho de como era a casa, porque não existia, isso realmente foi uma questão, não existia foto dessa casa. Eles, enfim, acho que vocês sabem, enfim, a casa, não esta casa, mas depois a família teve um incêndio num apartamento e eles perderam muitas fotos, e as fotos dessa casa ninguém tinha. Então, assim, esse trabalho de pesquisar e depois achar essa casa foi um trabalho de anos, eu diria, entendeu? Até achar a casa ideal. Começou pequeno, porque a produção desse filme começa muito pequena na Videofilmes.
né? Então, assim, o Rodrigo entra depois, mas a gente teve toda uma pesquisa feita pelo Antônio Venâncio antes, assim, para como era o Rio, mais ainda, como é que era o Leblon dos anos 70. Tinha quase nada, né? Porque, assim, os anos 70 tinha muita coisa de Ipanema, mas Leblon não tinha nada. Então, assim, toda essa reconstrução que, enfim, que vocês veem no filme, eu diria, ela é muito fiel à época. Então, assim, justamente, as pessoas que viveram aquela época, quando vão ao cinema, se deparam, né, com o filme e volta um pouco ao passado. Então, eu acho que tem toda essa conexão também que o público brasileiro, mais o brasileiro, né, faz, mas, enfim, o público internacional também faz, de mergulhar nessa história. Então, assim, e isso é um trabalho de produção que vai sendo feito, né, com tudo, né, com a direção de arte, com o figurino da Cláudia Kopeck, né, com a direção de fotografia do Tegido, né, a produção ela organiza, vamos dizer assim, tudo isso, né, mas assim os talentos que participaram do filme, cada pessoa, né, que participou do filme, eles têm uma importância vital para o filme, né? Então, assim, eu acho que o trabalho do produtor é meio que organizar, juntar tudo isso para que o filme aconteça e dê certo, né? E resolver os problemas que vão aparecendo ao longo do processo. Mas isso é uma coisa, né? Para isso existe o produtor. Então, eu acho que é um pouco isso. E é bonito ver, né, esse trabalho, né, tanto trabalho, que deu tanto trabalho chegar agora, como ele está chegando também. Como você falou aí do elenco, também acho que é um elenco impecável, assim, um entrosamento do elenco. Não tem uma pessoa, assim, todo mundo se destaca, todo mundo tem o seu momento, assim, é muito bonito ver. Acho que é fundamental essa questão do ensaio, ser na casa, enfim, são muitas questões que fizeram esse filme ser esse filme, né? E a gente está chegando nessa semana mais esperada dos brasileiros. É a semana, mais do que final da Copa do Mundo, mais do que qualquer coisa, a gente está chegando nesse momento que eu já queria dormir e acordar no dia 2, porque assim, é uma ansiedade, é uma loucura o que a gente vai viver. Claro que a gente já está muito feliz com tudo isso que está acontecendo com o filme, com essas indicações. Eu acho que a Fernanda e vocês todos passam agora num tapete vermelho com outros olhares, né? Com outra repercussão, enfim. Vai ser diferente, vai ser muito mais bonito, muito mais do que já está. Como é que está a expectativa para essa semana, para essa última semana aí, chegando o Oscar, para a hora que vai pisar naquele tapete e falar agora... Nossa, é uma expectativa. Quero saber das expectativas e dessa agenda aí, desse almoço com a Daiane. Como é que vai ser essa sua semana cheia de expectativa? Não, então, assim, eu acho que a expectativa, a gente chega assim, nem sei te dizer, assim, é muito emocionante, né? Porque tem uma coisa assim, o filme ser indicado em 3 categorias, e principalmente nessa categoria de melhor filme, que isso realmente é uma coisa inédita no Brasil, eu acho que leva o filme, e junto com o filme leva toda a cinematografia brasileira, né, a outro lugar. Eu acho, mesmo latino-americana, né, assim, eu acho que o mundo agora, né, assim, eu acho que passa a olhar para a nossa cinematografia. Eu acho que isso é, assim, eu diria que é a grande celebração, né, assim, a premiação, a gente não sabe o que vai acontecer, enfim, a gente não tem ideia se vier um prêmio maravilhoso, mas eu acho que o mais bonito realmente é essa celebração e de ver como o público brasileiro está engajado, está torcendo, está nessa comemoração Copa do Mundo, né? A Fernanda virou, sei lá, fantasia de carnaval. Ela disse numa entrevista que isso era o pico da fama para ela. Então, assim, eu acho que tem de verdade um resgate da alegria de ser brasileiro. Assim, e eu acho bonito também que durante, né, assim,
anos, assim, agora, recentemente, né, o cinema estava um pouco desacreditado, acho, pelo público também, né, por toda essa campanha um pouco negativa que existiu, né, no outro governo, né, então, assim, eu acho que é bacana ter, né, o público feliz e celebrando a Fernanda, né, celebrando o Selton, celebrando o cinema brasileiro. Eu acho que isso já é assim, isso eu diria, Fernanda, isso é o ápice, né, assim, da felicidade. O que vier, enfim, a gente não sabe, a gente vai, enfim, vai esperar, mas enfim, eu acho que a vitória é um pouco essa, eu acho que a vitória de verdade, assim, eu acho que para o Brasil nesse sentido, para a cultura brasileira, para o cinema brasileiro, eu acho que isso é muito importante. E aí tem toda a questão, né, enfim, do Oscar, das festas, né, assim, dessa programação, a gente chega em Los Angeles, tem um almoço com todos os indicados, desculpa, um almoço não, tem um jantar com todos os indicados já no dia 25, aí tem esse almoço que a Daiane está fazendo só para as mulheres, que isso é outra coisa também que é muito bacana, né? Assim, é o papel da mulher não, né, no nosso cinema e também lá fora, né? Porque assim também é uma batalha árdua, né? Que a gente está lá tentando chegar, acho que o Brasil também a gente corre atrás, né? Tem muitas mulheres na Comissão Nacional do Cinema, então assim, eu acho que é um trabalho que é árduo, né? Você ter o papel, né? Ter a mulher representando, né? Assim, vamos dizer assim, em posição de representatividade, né? Quando a gente tem, claro que tem as produtoras, né? Já tem, né? Em som, em imagem, mas assim, produtoras mesmo, assim, são poucas, né? E eu acho que são poucas geral, né? E filmes dirigidos por mulheres, menos ainda, né? Então, assim, eu acho a presença feminina, eu acho que isso é um avanço, né? Assim, eu acho que é uma contribuição, assim, se eu ainda estou aqui, pode trazer essa contribuição na minha pessoa, né, que estou lá indicada, eu acho que eu tenho que ficar muito feliz, muito grata, né? Isso também é um fruto assim de não só desse trabalho, mas eu acho que de trabalho de todas nós mulheres, né, que estamos tentando, enfim, tem a questão da desigualdade, enfim, mas eu acho que é um passo imenso que a gente está dando com esse filme, né? Eu, assim, na Videofilmes, por exemplo, eu só tenho, assim, as minhas colaboradoras são só mulheres, é uma produtora de mulheres, tirando os donos, o Walter e o João, e meu querido diretor financeiro, que é o Guilherme Terra, que também é um parceiro maravilhoso, mas assim, a produtora é uma produtora de mulheres, e eu acho que é isso, a gente tem que também trazer mais mulheres para esse espaço, né? Dar oportunidade, né, para outras mulheres, enfim, estarem em cargos realmente mais assim, mais decisivos, né? Assim, como direção, produção. Então, assim, eu acho que se eu ainda estou aqui, abre essa janela, eu fico muito lisonjeada e eu acho que é muito importante, né? Até porque é um filme sobre uma heroína feminina. Então, eu acho isso assim, né? E é um filme, eu vou voltar um pouquinho ao filme, que é um filme que fala sobre os que ficaram, né? Não sobre o desaparecimento, né? Então, assim, sobre essa mulher que a gente não conhecia, né? Porque a gente conhecia a história do Rubens Paiva, então acho que, sim, trazer a Eunice Paiva, trazer essa heroína, né? Essa mulher que era uma pessoa normal, mãe de 5 filhos, que de repente teve que se reinventar, né? Para cuidar dos filhos de um dia para a noite, numa vida que ela tinha uma vida
de dona de casa, né? E virar o que ela virou, né? Uma defensora da causa indígena, participando na Constituinte, quer dizer, é muito grande, né? Eu acho muito bonito que o filme trouxe isso à tona, né? Afinal de contas é isso, é um filme sobre uma heroína brasileira, né? Enfim, sobre uma heroína feminina. Então, acho que isso também é muito bonito, de verdade. Maravilhoso. Eu acho que uma coisa que a gente, né, para encerrar também, acho que essa questão feminina da Eunice Paiva, acho que, eu até falei isso no episódio passado, né, Flávia, aqui, eu acho que não tinha pessoa melhor para representar o Brasil nesse momento do que a Fernanda Torres. O que ela está fazendo é muito bonito. Essa homenagem que ela faz para a Eunice nas entrevistas e o que ela virou para o mundo, né? Ela já era muito querida aqui para a gente e esse fenômeno que ela virou, pela simpatia, pela inteligência, a gente está representado por vocês, pelo filme, pela família Paiva, pelo Marcelo, por todo esse elenco e pela Fernanda também, aí que está indicada a melhor atriz. Então, assim, não sei se a gente deseja boa sorte, eu não sei, porque assim, é uma loucura. Boa sorte, sei lá, boa sorte acho que é pouco. Eu acho que seja lindo, sabe? Já está sendo lindo. Eu acho que já está sendo lindo, né? Já, enfim, acho que tudo isso que aconteceu já é mágico, né? A Fernanda é absolutamente maravilhosa, né? Todas as entrevistas, ela sempre fala da Eunice, então ela está sempre pontuando a Eunice, o livro do Marcelo Rubens Paiva, porque sem isso nada disso existiria. Vamos também voltar ao livro do Marcelo, né, que, enfim, conta a história dessa mãe. Então, assim, sem a família Paiva, né, e todo o apoio que eles nos deram, assim, desde o início, né, lembrando, assim, que o Marcelo foi um colaborador bastante presente durante a escritura do roteiro. Então, assim, até para trazer, né, assim, os fatos, enfim, e tem uma história até curiosa, assim, o primeiro dia que ele chegou na filmagem na casa, quando ele entrou naquela casa, ele falou: meu Deus, essa é a minha casa. E eu tive a mesma reação de uma das irmãs do Marcelo, quando eu estava no Festival de Londres, e ela falou: é a minha casa. Então, assim, eu acho que trazer, assim, acho que isso que o Walter fez muita questão, e todos nós da equipe, de honrar essa família, sabe? De contar da forma mais precisa possível a história dessa mulher que não era conhecida e que se tornou conhecida no Brasil e em todo o mundo, e isso muito graças a Fernanda Torres, né? Que deslumbrantemente ela vai para as entrevistas, ela dá o recado dela, mas sempre de uma forma assim muito natural e com humor, né? A Fernanda ela tem humor, então tudo fica mais leve, né? Assim, acho que, mas essa é a defesa, né? Assim, ela né? Assim, a Eunice Paiva, né? Ela representa a Eunice Paiva. Eu acho que ela representa todas as mulheres que lutaram, né? Por esse lá no passado e agora também. Então, assim, eu acho que ela faz brilhantemente tudo que ela faz lá fora, né? Todo o empenho que são, como ela diz, né? Não aguenta mais fazer escova, porque também tem toda essa parte do glamour, tem todo um glamour também que vem junto, mas enfim, né? Enfim, são muitas horas de voo, são muitas entrevistas, são muitos debates, e a gente fez muitos debates lá fora. Eu acho que o principal, se eu pudesse falar qual foi o principal da campanha, o principal foi fazer o filme ser visto. Aqui e lá fora, né? Então, assim, a Sony Classics tem um papel importantíssimo, né, como distribuidora do filme nos Estados Unidos, assim como a Sony aqui também fez um papel brilhante, né? Assim, a gente começou pequeno, a gente nunca começou nada grande, né? A gente começou com
poucas salas de cinema, fomos expandindo essas salas de cinema e, curiosamente, hoje a gente está na 16ª semana e a gente continua no Brasil com 600 salas. Então, isso é uma coisa, assim, é um trabalho muito importante. Queria muito dizer que tem um trabalho muito importante das assessoras de imprensa, né, da nossa querida Ana Luísa, né, aqui no Brasil. É um trabalho maravilhoso. Temos as publicistas lá fora, tem a Mara Buxbaum, então, assim, isso é muito importante, né? Que esse trabalho coeso, assim, da assessoria de imprensa, da publicista, que tudo isso é um conjunto, né? Então, e de novo, estamos rodeadas por mulheres. Então, eu acho isso, assim, muito bacana. É isso aí. Carlota, não tenho nem o que falar. Se a gente pudesse, ficava mais 3 horas. Depois do Oscar, você volta com ele aqui, tá? Não, depois do Oscar, a gente vai gravar esse programa lá na Videofilmes com a estatueta do lado. Oscar, exatamente. Pelo amor de Deus, a minha chance. E com todas as outras que temos aqui. Temos mais de 40 prêmios, não vamos esquecer, não vamos, né? Os outros prêmios, né, da Fernanda Montenegro, do Globo de Ouro lá atrás, enfim, deste Globo de Ouro. Então, assim, temos bastante prêmios aqui para vocês verem. Maravilhoso. Carlotinha, eu te vejo em Los Angeles, já comprei meu ingresso para o debate do melhor filme na quinta e o debate do melhor filme internacional na sexta, que tem, né? Tem 2 debates lá no Museu da Academia. Quero te ver no palco lá, que vai ser lindo. E quero te ver... Estou começando a ficar com ciúme, acho que eu vou ter que comprar uma passagem, vou ter que ir para Los Angeles. Vamos, quem Pelo amor de Deus, vou ficar sozinho aqui, vou eu ia amar. Mas é um momento histórico para o Brasil e também acho que é um momento histórico para as mulheres do cinema brasileiro. Muito obrigada por conversar. Obrigada a vocês. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada. Parabéns por esse trabalho que a gente sabe que foi de formiguinha desde sempre. Obrigada, gente.